poucos dias eu li um comentário aqui no canal muito interessante que eu precisei trazer em formato de vídeo, porque pode ser o questionamento de mais pessoas, né? E já foi também um questionamento meu, né? E o comentário, ele era em um vídeo que falava sobre clareza, né, e aceitação da realidade em que estamos vivendo. E a pessoa dizia o seguinte no comentário: o que eu aprendi com a clareza? A sofrer melhor? A deixar oportunidades passarem e a não ter hoje uma vida que eu mais gostaria de ter tido? Esse foi o comentário, né, da pessoa. E se você já se sentiu assim, achando que buscar a verdade ou buscar a evolução espiritual é apenas aprender a carregar o peso com mais elegância, a minha resposta é não. Existe uma linha perigosa que divide dois conceitos: a resignação e a aceitação. A resignação é a conivência disfarçada de maturidade. É quando você olha para uma injustiça, para uma mentira, ou para um ambiente ou uma relação abusiva e você diz: é assim mesmo, eu preciso aguentar isso com paciência. Esse tipo de atitude, ela adoece a pessoa que está inserida nessa dinâmica. A aceitação real é o oposto disso. Aceitar não é perdoar passivamente, não é ser permissivo e muito menos abrir mão dos seus direitos ou de ações concretas e jurídicas, se o seu caso necessitar disso, né? O tempo, ele trouxe a verdade agora porque você está pronta para lidar com isso. E às vezes até para te mostrar o quanto a sua intuição estava certa, né? E às vezes você que não estava validando tudo que você estava vivendo. Quando você aceita a realidade, você finalmente enxerga o tamanho exato do problema em que você está inserido. E só quando enxergamos a realidade por inteiro é que temos forças para agir no concreto, impor limites, fazer denúncias necessárias ou mudar o rumo, né? Sair da situação. O tempo não te trouxe a clareza para você sofrer melhor. Trouxe a clareza para você parar de sofrer pelo que não pode mudar e começar a agir no que você pode mudar. Então, quando essa clareza ela chega, ela, além de ser, né, um processo extremamente doloroso, porque antes dessa clareza ela chegar, né, de você realmente ter uma convicção do que você está vivendo, saindo, né, de um processo às vezes de negação ou de um processo onde a clareza ela vem aos poucos e você não consegue sustentar isso. Até que internamente você tem forças para poder suportar isso e aí você consegue enxergar de fato a clareza da situação em que você está inserido. E depois dessa clareza, né, que é um processo também, né, onde você vai absorvendo isso, e quando ela chega nessa clareza, você precisa, né, óbvio que você precisa agir no concreto, se for o caso em que você tem que agir, né, de forma imediata, mas depois de todo esse processo, né, no concreto, é você olhar para você. Porque às vezes essa clareza ela vem, mas você não tem ainda forças para tomar uma atitude com relação a isso. Porque o interessante é que após essa clareza venha um senso de autorresponsabilidade. É você se questionar por que você tolera o que está vivendo. E a partir desses questionamentos, de olhar para dentro, onde é que foi que você entendeu que você merecia viver o que você está vivendo, a partir desse processo, né, de olhar para dentro, de novo eu vou reforçar que você precisa agir no concreto, fazer o que precisa ser feito no concreto, caso seja necessário, mas depois voltar para dentro, olhar para você, se questionar, né? Porque esses questionamentos, eles vão te colocar em movimento, né? Eles vão gerar um movimento, ação que vai te tirar desse local. Porque o interessante é que você saia de uma situação em que está sendo danosa para você, que não está legal para você. Até porque, quando você começa a ter essa clareza, né, fica insustentável. Você começa a sentir muito desconforto. Porque enquanto você está ali na ignorância, né, não entendendo em que contexto você está inserido, você ainda acaba, né, levando, você sente ali aqueles desconfortos no corpo, às vezes até começa a somatizar mesmo, né? Tem pessoas que adoecem, né, em situações
dessa forma. Tem pessoas, não, a maioria das pessoas acabam adoecendo em dinâmicas dessa forma. Umas não têm clareza do porquê, de como está ali vivendo uma situação que está trazendo, né, danos para ela. E quando você começa a ter essa clareza, entender a dinâmica que você está inserida, aí essa ignorância ela não existe mais. O desconforto ele vai aumentar. Você às vezes não vai mais conseguir, né, sustentar aquilo, né? E aí é através, né, desse processo interno de olhar essa situação, né, é que você vai tomar uma decisão. E no momento que você toma uma decisão, essa decisão inicialmente ela começa sendo interna, né? Você toma uma decisão interna, com convicção, inclusive, é que você vai verificar a vida, inclusive, colaborando para que você possa sair da situação, né? Até porque o convite, quando você chega nesse processo de aceitação, que não é passividade, é entender o contexto que você está. E você sair daquele lugar em que você ainda acha que você pode mudar o outro. Porque às vezes a gente ama pessoas e a gente está ali tão envolvida nesse processo, né, sentimental que a gente não consegue enxergar quem ele é. E a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Inclusive, para que podemos ter atitudes com relação a isso, né? Porque, eu vou repetir aqui novamente, alguns ambientes nos adoecem. Então, eu gostaria, antes de finalizar esse vídeo aqui, de agradecer o comentário, né, de vocês. Inclusive, eu sempre leio os comentários, e dessa pessoa em específico também, porque eu também já tive essa dúvida, né, no meu processo inicial ali, né, de clareza das dinâmicas em que eu estava inserida. Eu sempre fui muito observadora e eu via, né, as pessoas ao meu lado que também viviam dinâmicas parecidas com a minha, nessa narrativa, né? Ah, a vida é assim. Ah, fulano é assim. E nessa passividade, entendeu? Não pegando o poder para si. A autorresponsabilidade de entender, não, fulano é assim, mas eu não quero isso para mim. Então eu preciso fazer algo com relação a isso. E fazer algo com relação a isso vai requerer de você atitudes e consequências também. Porque isso vai trazer para você despedidas. Porque a versão que você quer construir de você, às vezes uma versão mais saudável, com mais leveza, ela vai te custar muitas despedidas. Despedidas de ambientes, de pessoas. E aí temos que também pagar o preço para isso, né? Ter clareza de onde queremos chegar. Para que no final não possamos ser pessoas frustradas. Porque, na verdade, só você pode te levar nesse lugar que você quer chegar na vida, né? Então, eu quero finalizar o vídeo aqui, trazendo esse convite, né, para essa reflexão e entendendo que você pode e deve pegar o poder da sua vida para você. A pessoa que você tanto procura, né? Às vezes até um salvador que você procura. Essa pessoa que você procura, ela é você mesmo. Existe até uma citação bíblica que diz, né? Que Jesus fala, né? A sua fé te curou. A sua salvação está aí dentro de você. E é isso. Espero que a reflexão tenha feito sentido para vocês. Coloque aqui também o seu comentário, a sua opinião sobre o assunto. É sempre muito, muito interessante ouvir vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo!